Você já viu alguém inteligente tomar uma decisão completamente burra que destruiu a vida dele? Ou pior, você já foi essa pessoa? A gente vê isso o tempo todo. Pessoas que sabem o que é certo, mas na hora H fazem exatamente o contrário. E depois ficam se perguntando, como eu fui cair nessa? Se você quer entender por que a nossa mente às vezes nos trai e como se proteger disso, fica com a gente até o fim. Provérbios 7 tem uma lição que pode literalmente salvar sua vida. Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é o João. Todos os dias estamos aqui trazendo a sabedoria de Deus de forma simples, prática e transformadora. E olha, ninguém está aqui para apontar o dedo. Todos nós já caímos em armadilhas. É por isso que esse capítulo é tão necessário. Ele é um alerta e também um escudo. Hoje vamos mergulhar em Provérbios 7, um verdadeiro manual de proteção contra armadilhas que enganam a nossa emoção. Salomão vai contar uma história real. Ele viu com os próprios olhos um jovem tomar uma decisão que mudou tudo. No fim do vídeo, você vai entender como evitar esse tipo de armadilha, antes que seja tarde. E o melhor, você vai sair com 3 estratégias práticas para tomar decisões mais sábias. A terceira, sinceramente, pode mudar o seu jeito de pensar para sempre. Leitura do capítulo 7. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. A mulher imoral. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: "Paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias." Assim, ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra em um alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Esse capítulo é um dos mais pesados e reais de Provérbios. Ele não traz só um conselho abstrato. Salomão viu com os próprios olhos um jovem destruindo o próprio destino. E o mais assustador é que esse jovem não era um marginal, um rebelde sem causa. Ele era alguém sem experiência, sim, mas provavelmente educado. O tipo de pessoa que qualquer um de nós poderia ser. Ou já foi. Exato. E olha o detalhe. Ele estava no lugar errado, na hora errada, com a mentalidade errada. Ele não caiu por acaso. Ele se colocou no caminho. E esse é o ponto mais importante. A queda, na maioria das vezes, não é um acidente. Ela é o resultado de vários pequenos descuidos. Ele andava ao entardecer, à noite, na rua dela. Ele estava se aproximando da tentação e achando que estava no controle. A gente vive achando que tem domínio sobre as situações.
Mas quando a gente se aproxima do erro achando que vai resistir, é aí que a queda se torna quase inevitável. Porque, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E é aqui que Provérbios 7 escancara uma das maiores verdades sobre a tentação. Ela nunca chega como algo feio ou errado. Ela chega com perfume, com lençóis coloridos, com palavras doces, com aquele "eu te esperei", "você é especial", "ninguém precisa saber". A tentação é personalizada. Ela fala a nossa língua emocional. Ela conhece nossas carências. E o que a mulher faz aqui é isso. Ela ativa o desejo, a vaidade, o ego, o prazer imediato. E João, vamos falar a verdade? Quantas pessoas hoje estão vivendo relacionamentos destruidores, negócios desonestos, hábitos autodestrutivos, só porque cederam a algo que parecia bom por fora? Muitas. E o mais doloroso é que algumas sabem que estão sendo enganadas, mas não conseguem sair, porque estão emocionalmente envolvidas, como o boi indo para o matadouro, sem noção do fim. E sabe o que é mais brutal? Salomão diz, como um pássaro que entra no alçapão, sem saber que sua vida está em risco. Ou seja, ele não via a armadilha, só via o momento. Esse é o retrato do ser humano sem sabedoria. Ele vive pelo agora, pelo impulso. Ele se esquece de olhar para o amanhã. E quando percebe, já foi longe demais. A gente precisa ensinar isso com urgência. Que a vida é feita de escolhas e que toda escolha tem uma consequência. A mulher aqui é uma metáfora, mas também é literal. Pode ser uma pessoa, um vício, um convite, um negócio da China. É por isso que Salomão começa o capítulo com um clamor. Grave meus conselhos no coração. Trate a sabedoria como uma irmã, o entendimento como seu melhor amigo. Ele está dizendo, se você não construir uma fortaleza interna antes da batalha, você vai cair. E isso me toca profundamente, porque eu lembro das vezes em que eu mesma cedi ao que parecia bom. E depois paguei um preço alto. E é só depois que a gente entende, poxa, eu fui alertada, Deus já tinha falado. E ele fala ainda hoje. Deus sempre dá um alerta antes da destruição. A gente aqui muitas vezes ignora os sinais, porque estamos envolvidos demais, ou carentes demais, ou confiantes demais. E o alerta de Provérbios 7 é claro. Não vá atrás dessa mulher, não se aproxime. Ela foi a ruína de muitos. Quantas pessoas incríveis você conhece que jogaram a vida fora por uma escolha errada? E muitas vezes não foi porque eram más pessoas. Foi porque faltou sabedoria, faltou escudo emocional, faltou a visão espiritual. Por isso Salomão nos dá as 3 estratégias, mas agora com outro peso. 1. Grave a sabedoria no coração. Isso não é sobre saber o versículo, é sobre viver o versículo. É sobre transformar o conselho de Deus em reflexo. Você precisa estar armado antes da tentação chegar. 2. Reconheça os sinais de perigo. Todo erro começa com um convite sutil. Aquele WhatsApp fora de hora, aquele pensamento de só hoje, aquele ninguém vai saber. Se você já viveu isso, sabe que Deus sempre dá uma sensação de alerta. Ouça. 3. Veja o fim antes de começar. Salomão mostra o desfecho, matadouro, flecha, morte emocional e espiritual. Antes de ceder, imagine onde esse caminho termina. Vale a pena? É isso que você quer colher? Essa conversa é séria e é para todos nós, porque todos temos pontos fracos, todos somos tentados, mas Deus nos deu o Espírito Santo, que fala, que ensina, que dá força para dizer não. E Ele está falando com você agora, por meio desse capítulo. Você pode parar a espiral. Você pode sair da armadilha. Você pode decidir ser sábio e não mais impulsivo. A sabedoria é o escudo. E Provérbios 7 é o alerta que muitos precisavam antes de uma queda. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas eu já caí. Eu já fui esse jovem sem juízo. Já entrei em caminhos que me feriram. Já fiz escolhas que me deixaram marcas. Se essa é a sua realidade, escuta com atenção. Deus não está te condenando. Ele está te chamando de volta. Esse capítulo não foi escrito para envergonhar ninguém. Foi escrito para salvar quem ainda pode ser salvo. E acredite,
você ainda pode. Porque enquanto há vida, há chance de recomeçar. Enquanto você está ouvindo essa palavra, há um convite de Deus sendo feito ao seu coração. E sabe o que Ele quer te dizer hoje? Volta para mim. Eu tenho cura, eu tenho direção, eu tenho sabedoria para você nunca mais andar no escuro. Então agora é o momento de entregar tudo. As dúvidas, os erros, os pesos do passado, os medos do futuro. Vamos juntos em oração colocar a nossa vida nas mãos do único que pode transformar o que a gente não consegue mais consertar. Onde você estiver agora, se puder, feche os olhos. Se não puder, apenas abra o coração, porque essa oração pode ser o ponto de virada da sua vida. Vamos falar com Deus agora. Senhor, hoje a gente se aproxima do Teu trono com o coração quebrado, mas cheio de esperança. Porque mesmo com tantos erros, falhas e decisões que machucaram, nós ainda estamos aqui. E só o fato de estarmos respirando já é uma prova de que o Senhor ainda acredita na gente. Obrigado, Deus, por não desistir. Obrigado por continuar falando, mesmo quando a gente não quis ouvir. Por continuar cuidando, mesmo quando a gente se afastou. Obrigado pela vida, pelo dia de hoje, por essa palavra que nos confronta, mas também nos cura. Hoje a gente reconhece que muitas vezes fomos como aquele jovem, imaturos, impulsivos, orgulhosos. Achamos que estávamos no controle, mas só estávamos caminhando para o abismo. E por isso, Deus, a primeira coisa que pedimos hoje é perdão. Perdoa nossas escolhas erradas. Perdoa os caminhos que trilhamos sem te consultar. Perdoa por termos ignorado os teus alertas. E não apenas nos perdoa, mas nos transforma. Nos ensina a sermos diferentes, a pensar antes de agir, a ouvir tua voz acima das vozes da emoção, a enxergar o fim antes de cair no começo bonito. Nos dá a sabedoria, Senhor, a verdadeira sabedoria, aquela que nos protege mesmo quando estamos cansados, aquela que nos guia quando tudo parece escuro, aquela que cala o ego, o orgulho, a pressa, e faz a gente escolher o que é certo, mesmo quando o errado parece mais fácil. Traz cura, Pai. Cura quem está ouvindo essa oração e se sente sujo, quebrado, perdido. Cura a alma de quem já se envolveu com pessoas erradas, vícios escondidos, relacionamentos tóxicos, decisões vergonhosas. Cura a alma de quem pensa que já não tem mais volta, porque tem volta sim. Porque onde o pecado aumentou, a tua graça superabundou. Porque o Senhor não está aqui para condenar, está aqui para restaurar. E é por isso que hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que um novo tempo começa, que hoje é o dia do retorno, do arrependimento, da restauração. Hoje é o dia em que o coração volta a pulsar na direção certa. Senhor, que a paz que vem do céu invada esse coração agora. Que a pessoa que ouve essa oração sinta um peso sendo tirado dos ombros, sinta leveza, esperança, propósito, e que ela saiba, não por emoção, mas por convicção, que o Senhor está com ela, que ela não está sozinha e que nunca é tarde para voltar. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Se essa palavra falou com você, comenta amém aqui embaixo. Isso também é uma forma de declarar sua decisão por sabedoria. Compartilha com alguém que você ama. Às vezes, é esse vídeo que vai evitar uma destruição na vida dela. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã tem mais um capítulo que vai mexer com você. Sabedoria não é só para parecer espiritual, é para viver melhor. E Deus quer que você viva bem. A escolha é sua. Ser como o jovem sem juízo ou como quem guarda a verdade no coração. Qual vai ser? Até amanhã. Deus abençoe você e sua casa.